As promessas do conselho. Gráficos de prosperidade. No coração da fazenda digital, o ar vibrava com a energia vibrante das informações fluindo em fluxos de dados. Os animais, não mais presos à terra, se viram cativados pelas telas brilhantes que os cercavam. No centro desse novo mundo, erguia-se o imponente edifício do conselho, uma estrutura elegante de vidro e aço que cintilava sob o sol digital. Lá dentro, os membros do conselho, um grupo de porcos vestidos com ternos sob medida, apresentavam o futuro da fazenda com elaboradas exibições de gráficos e tabelas, cada um mais colorido e intrincado que o anterior. Bem-vindos à Era da Prosperidade, proclamou Napster, o porco antenado em tecnologia e líder carismático do conselho, com um floreio. Sua voz ressoou pela elegante sala de conferências como um grito de guerra. Enquanto ele gesticulava em direção a um enorme display holográfico, um gráfico se materializou no ar, elevando-se dramaticamente até o teto. Os animais se inclinaram, com os olhos arregalados de admiração. Este, continuou Napster, é o índice de crescimento. Cada pico representa um aumento em nossa riqueza digital. Vejam como expandimos nossa influência no feed. As taxas de engajamento estão em alta e nossa comunidade está prosperando. Os animais aplaudiram, com entusiasmo palpável. Mal podiam acreditar na transformação que se desenrolava diante deles. Chega de trabalho exaustivo sob o sol. Em vez disso, abraçaram uma nova existência, onde seus pensamentos e opiniões poderiam ser compartilhados com o mundo com o toque de uma pata. Nessa utopia digital, a promessa de prosperidade era inebriante. Mas por baixo da superfície dessas proclamações jubilosas, havia uma verdade mais insidiosa. Os gráficos de prosperidade, embora hipnotizantes, obscureciam a realidade que rapidamente se apoderava da fazenda digital. Enquanto os animais comemoravam, permaneciam alegremente alheios ao fato de que as métricas de sucesso estavam sendo distorcidas e manipuladas para criar uma fachada de abundância próspera, enquanto ocultavam a dura realidade de sua existência. Cada dado do índice de crescimento foi cuidadosamente selecionado. O conselho, com sua proeza algorítmica, aperfeiçoou a arte da divulgação seletiva. Exibiu apenas as estatísticas mais favoráveis, curtidas, compartilhamentos e engajamento, enquanto silenciosamente omitiu os números que contavam uma história diferente. A qualidade decrescente das discussões, o aumento das taxas de desinformação e o silenciamento de vozes dissidentes. Byte, o corvo astuto que chefiava o Fact Flock, empoleirava-se em um monitor próximo, seus olhos redondos examinando a sala. Ele apreciava seu papel, declarando com autoridade o que era verdadeiro e o que era falso. Sua presença conferia um ar de legitimidade às alegações do conselho, enquanto apresentava os resultados do policiamento implacável de conteúdo por sua equipe. Eliminamos 99,9% do discurso de ódio, grasnou, estufando o peito. Isso é prova do nosso progresso. Nossa fazenda é um porto seguro. No entanto, a própria definição de discurso de ódio havia mudado. Tornou-se um termo genérico, abrangendo qualquer crítica às políticas do conselho ou ao algoritmo inescapável que governava suas vidas. Snowflake, a cabra curiosa, certa vez questionou a aplicabilidade do termo, apenas para se ver rapidamente desclassificada e rotulada como uma ameaça à segurança da fazenda. Aos olhos do conselho, sua investigação não foi apenas uma dissidência, foi um ato de rebelião. À medida que as métricas diárias aumentavam, a empolgação do Napster aumentava. Vejam só o aumento no conteúdo gerado pelos usuários, exclamou ele, apontando com a pata para outro gráfico que monitorava o volume de postagens no The Feed. Nossa comunidade está crescendo e eles estão compartilhando seus pensamentos livremente. É assim que se manifesta o verdadeiro empoderamento. O que os animais não conseguiram reconhecer foi a natureza insidiosa de sua nova plataforma. O feed havia se tornado um jardim cuidadosamente cuidado, onde apenas as ideias mais palatáveis podiam florescer. A ênfase contínua do conselho no engajamento ofuscou a verdade subjacente, que o próprio design do feed favorecia o sensacionalismo e o conformismo em detrimento do diálogo genuíno. Echo, a ovelha de fala mansa, estava por perto, sua voz ecoando o slogan da última moda. Discordar é deslealdade. Ela interrompeu, com os olhos vidrados pela repetição rítmica dos mantras que o algoritmo lhe ensinava. As palavras saíam de sua língua como um roteiro bem ensaiado, e os outros animais assentiram em uníssono, refletindo os sentimentos. Eles haviam sido condicionados a aceitar isso como verdade.
com o conforto da obediência substituindo o desconforto do questionamento. Nos bastidores, o conselho continuou a refinar seus métodos. Introduziram novos recursos no feed, cada um projetado para aumentar o engajamento e, ao mesmo tempo, orientar sutilmente o comportamento. Algoritmos determinavam quais postagens apareceriam na seção de tendências, criando uma ilusão de popularidade que ditava a consciência coletiva da fazenda. Quanto mais os animais interagiam com determinado conteúdo, mais ele era amplificado, abafando vozes que ousavam desafiar a narrativa predominante. No entanto, havia uma tensão inegável no ar. Uma corrente oculta de descontentamento começou a se espalhar entre os animais. Hashtag, o jovem rato que sonhava com a verdadeira igualdade e descentralização, percebeu-se cada vez mais inquieto. Ele observou a desconexão entre as proclamações do conselho e a realidade da vida na fazenda. Os celeiros estavam vazios, as prateleiras vazias, enquanto os gráficos de prosperidade pintavam um quadro de abundância que não mais se alinhava com a experiência de vida deles. Em conversas abafadas, sussurros de rebelião começaram a circular. Os animais compartilhavam suas frustrações em fóruns secretos, discutindo a crescente divisão entre a fachada digital glamourosa e a dura realidade que se estendia além dela. Falavam da necessidade de resgatar suas vozes, de exigir transparência nas métricas que passaram a definir suas vidas. Mas, por enquanto, as promessas do conselho continuaram a prevalecer. O fascínio dos gráficos de prosperidade mantinha os animais extasiados, sua crença no sistema inabalável. Eles se deleitavam com as doses de dopamina das curtidas e compartilhamentos, cegos à sutil erosão de sua autonomia. À medida que o dia avançava e os visores holográficos mudavam para mostrar novas métricas, o Napster irradiava orgulho. Juntos, estamos construindo um legado de sucesso, declarou, sua voz elevando-se acima do barulho. Os animais aplaudiram, sua fé inabalável no conselho, mesmo enquanto as sombras da dúvida se aproximavam, sussurrando sobre as verdades que ainda não haviam descoberto. No coração da Digital Farm, os gráficos de prosperidade continuaram a subir. Mas as sementes do descontentamento estavam enterradas logo abaixo da superfície, esperando o momento certo para brotar e desafiar os próprios fundamentos de sua utopia digital. Celeiros para gráficos. No coração da fazenda digital, a paisagem havia mudado profundamente, do charme rústico de celeiros e silos para construções elegantes e estéreis, adornadas com telas brilhantes. Já se foram os dias em que os animais dependiam da abundância tangível da terra. Em vez disso, eles agora mediam a prosperidade com métricas e análises, e seus meios de subsistência eram quantificados em algoritmos que zumbiam como abelhas em uma colmeia. A promessa de uma nova era havia criado raízes, mas seus frutos eram tão ilusórios quanto sombras. O Conselho, um grupo dos porcos mais astutos descendentes dos revolucionários originais, havia redefinido a própria noção de abundância. Eles estavam diante dos animais no grande salão do The Feed, suas vozes brilhando com o brilho do carisma. Napster, o porco entendido em tecnologia, frequentemente falava com um ar de autoridade que ressoava pela assembleia. Suas palavras transbordavam garantias de que o futuro era brilhante, de que eles haviam transcendido os velhos métodos de trabalho. Não somos apenas uma fazenda, somos uma sociedade movida por dados, proclamou ele, sua voz ecoando nas paredes digitais. Os gráficos moldarão nosso destino, não os caprichos da natureza. Por trás da superfície de seus slogans fervorosos, havia uma realidade assustadora. Os animais estavam tão encantados com a facilidade da era digital que trocaram voluntariamente sua conexão com a terra por uma fachada de prosperidade. O conselho havia prometido que os antigos celeiros, símbolos de seu trabalho e sustento, seriam substituídos por algo muito mais eficiente: fazendas de dados. Ali, números substituíram alqueires, e a colheita não era mais tangível, mas medida em curtidas, compartilhamentos e índices de engajamento. À medida que os animais alimentavam seus apetites insaciáveis por validação, eles começaram a ver os gráficos como a nova moeda de sua existência. Um gráfico de barras que ilustrava curtidas no The Feed tornou-se mais significativo do que um alqueire de trigo. Os animais não se reuniam mais para celebrar a abundância da estação. Eles se reuniam para festejar um pico nas métricas de engajamento, com sua alegria dependente dos caprichos do algoritmo. Essa nova realidade turvou os limites entre sucesso e superficialidade.
À medida que os animais comemoravam tendências em vez de crescimento tangível. Bite, o corvo intrigante, supervisionava o Fact Flock, um serviço de policiamento de desinformação em tempo real, e frequentemente lembrava a todos da importância dos dados puros. Ele voava entre os animais, garantindo que apenas as estatísticas aprovadas fossem celebradas. Precisamos confiar nos dados, ele gritava, com os olhos brilhando com um brilho predatório. Gráficos nunca mentem, eles são a personificação da verdade. A ironia passou despercebida por muitos. Em um mundo onde a verdade era manipulada e as narrativas distorcidas para servir aos poderosos, a fé cega em gráficos tornou-se uma forma de ignorância autoimposta. À medida que os animais se acostumavam à nova realidade, sussurros de descontentamento começaram a se agitar sob a superfície. Floco de Neve, a cabra curiosa, ousou indagar sobre as implicações dessa devoção digital. Mas e os celeiros? Questionou ela um dia, com a voz trêmula de incerteza, parada à sombra da grande tela digital. Não estamos perdendo algo essencial? A sensação da terra, o sabor da colheita? Suas palavras pairavam no ar, em forte contraste com a atmosfera jubilosa que os cercava. A multidão silenciou. Os olhos de Napster se estreitaram e ele deu um passo à frente, a voz transbordando com descendência. Esses eram conceitos primitivos, Floco de Neve. Nós evoluímos além da sujeira e do suor. Nossos celeiros agora são virtuais, nossas colheitas mensuráveis em pontos de dados. Estamos mais poderosos do que nunca. A multidão, tomada pelo fervor do momento, irrompeu em aplausos. Mas Floco de Neve sentiu o peso do isolamento se apoderar de seus ombros. Com o passar do tempo, os animais tornaram-se cada vez mais dependentes das métricas que ditavam suas vidas. O Conselho publicou relatórios brilhantes, repletos de gráficos coloridos que retratavam seu sucesso, enquanto a realidade de sua existência começava a ruir. Atrás das telas, celeiros estavam vazios, seus interiores, outrora movimentados, agora meras relíquias de uma era passada. Os animais se tornaram complacentes, convencidos de que os números no The Feed eram tudo o que importava. Estavam cegos para os campos áridos que se estendiam logo além de suas telas. A promessa de abundância havia se transformado em uma miragem, onde as métricas que definiam seu valor mascaravam uma verdade mais profunda. Eles estavam presos em um ciclo de consumo, suas realidades governadas por uma mão invisível. O algoritmo, a própria entidade que eles passaram a reverenciar, curava suas experiências, filtrando dissidências e dissidentes, remodelando sua compreensão da realidade a cada deslizada e rolagem. As garantias do conselho se transformaram em um cântico ecoando pelos corredores digitais. Gráficos em vez de celeiros, eficiência em vez de empatia. Cada proclamação sufocava as chamas vacilantes da rebelião que ousavam se acender nos corações dos animais. Eles estavam anestesiados pela ilusão do progresso, suas vozes abafadas pelo canto da sereia dos números. No entanto, sob a superfície, rachaduras começaram a se formar. Um pequeno grupo de dissidentes, liderado pelo rato Hashtag, começou a questionar a autenticidade das métricas que ditavam suas vidas. E se formos mais do que apenas números, sussurrou ele em voz baixa para um grupo de ouvidos curiosos. E se nossas histórias importassem mais do que os gráficos? E se resgatarmos nossa conexão com o solo? À medida que as sementes da dúvida se enraizavam, os animais se viram às voltas com uma profunda compreensão. As promessas de prosperidade do conselho tinham um custo. Eles haviam trocado seus celeiros por gráficos e suas verdades por tendências, e, ao fazê-lo, haviam cedido sua autonomia a um supervisor digital. O eco da indagação de Snowflake persistia, um lembrete assombroso do que havia sido renunciado em nome da eficiência. No coração da fazenda digital, uma rebelião silenciosa começou a se agitar. Alimentada pelo desejo de resgatar não apenas suas vozes, mas sua própria essência. Os animais começaram a questionar os números que haviam se tornado seus deuses, buscando redescobrir a riqueza de suas histórias, a profundidade de suas experiências e as recompensas tangíveis do trabalho. À medida que os primeiros sussurros de dissidência ecoavam pela fazenda, o poder do conselho começou a vacilar. Os animais estavam despertando para a realidade de que a verdadeira prosperidade jamais poderia ser destilada em um mero gráfico. Ela residia no solo, no suor e nas conexões compartilhadas que outrora definiram sua existência. A era digital os havia seduzido, mas o anseio por algo mais estava se acendendo em seus corações. A ilusão da abundância.
Os animais da fazenda digital se acostumaram às promessas brilhantes que cintilavam no feed como miragens em um dia escaldante. Todas as manhãs, eles acordavam com as notificações brilhantes que anunciavam mais uma rodada de prosperidade impulsionada por dados. Seus feeds estavam repletos de gráficos vibrantes e postagens exultantes, todos proclamando que a abundância não estava apenas no horizonte, mas se desenrolando diante de seus olhos. Por um tempo, os animais acreditaram que haviam entrado em uma era de fartura desenfreada, onde os frutos de seu trabalho digital estavam sendo colhidos de maneiras que eles nunca haviam imaginado. Mas por baixo dessa superfície dourada, a verdade era bem menos cor-de-rosa. Os porcos dominavam a arte da apresentação. Eles criavam narrativas com a destreza de profissionais de marketing experientes, criando histórias que pintavam o quadro de uma fazenda prosperando com a riqueza de dados. A cada deslizada e rolagem, os animais eram bombardeados com atualizações que exibiam um suposto aumento de recursos, mais curtidas se traduzindo em mais comida, mais compartilhamentos resultando em uma abundância de bens digitais. O conselho, liderado pelo Napster, garantiu-lhes que as métricas eram irrefutáveis. "Estamos prosperando", proclamou ele com um toque carismático. "Nosso bem-estar é quantificado em cada pixel que você vê." Os animais, seduzidos pelo espetáculo, muitas vezes negligenciavam o questionamento das verdades subjacentes. Não conseguiam enxergar as discrepâncias que começavam a se infiltrar em suas vidas. À medida que os dados aumentavam, o mundo físico ao seu redor permanecia estagnado. O celeiro que antes transbordava de feno e grãos, agora estava vazio e desolado, uma lembrança do que um dia fora. O burburinho de atividade que preenchia o ar foi relegado à tagarelice digital. E o cheiro outrora vibrante da fazenda. O aroma terroso do solo cultivado, o doce aroma das colheitas amadurecendo, fora substituído pelo odor estéril da tecnologia. As garantias do conselho ecoaram na mente dos animais, abafando seus instintos. "Vejam o nosso crescimento", cantava Byte, o corvo, sem parar, enquanto exibia gráficos que mostravam números crescentes. "Seu engajamento é incomparável. Cada curtida, cada comentário alimenta nossa prosperidade coletiva." E, no entanto, enquanto os animais rolavam seus feeds, não conseguiam se livrar da sensação de que algo vital estava faltando. Eles trocaram a realidade tátil da fazenda pelo fascínio efêmero do reino digital, onde os números substituíram a nutrição e as métricas eclipsaram o significado. Em cantos silenciosos do The Feed, sussurros começaram a circular. Alguns animais ousaram questionar a própria base de sua suposta abundância. Alguns dos moradores mais velhos, aqueles que se lembravam dos dias em que a fazenda era verdejante e vibrante, falavam em voz baixa sobre os bons e velhos tempos de riqueza e sustento tangíveis. "Nós cultivávamos nossa própria comida naquela época", comentou um cavalo com os olhos sombreados pela nostalgia. "Não era perfeito, mas pelo menos sabíamos o que estávamos comendo." Sua voz mal se elevava acima do barulho das discussões animadas que preenchiam o ar digital. Os animais mais jovens, no entanto, estavam céticos. Eles nunca haviam conhecido nada além dos limites de suas telas. E a ideia de realidade além dos dados era estranha, quase absurda. À medida que os animais continuaram a consumir o conteúdo selecionado, os porcos empregaram táticas mais sofisticadas para manter seu poder. Eles inundaram o The Feed com conteúdo celebrando as maravilhas de sua prosperidade digital. Memes de cornucópias digitais transbordando dançavam em suas telas, e postagens comemorativas anunciavam métricas recordes de engajamento. "Quanto mais compartilhamos, mais temos", tornou-se um mantra. Ecoado por eco, a ovelha de fala mansa, sempre rápida em recitar os slogans da moda. "Lembre-se, dissidência gera deslealdade", ela balbuciava com a voz firme, enquanto repetia as palavras que os porcos haviam implantado em sua mente. O que os porcos não conseguiram articular, no entanto, foi que enquanto os números aumentavam, os recursos reais diminuíam. A ilusão de abundância mascarava a realidade da escassez. Os animais se viram presos em um ciclo em que dados substituíam necessidades genuínas e seus desejos se tornavam meros dados para o algoritmo. Era um ciclo pernicioso de consumo excessivo que os deixava perpetuamente famintos por algo mais substancial. Quanto mais os animais se envolviam com o The Feed, mais suas próprias vozes eram abafadas pela cacofonia do conteúdo selecionado.
Cada postagem que faziam era submetida ao escrutínio do Fact Flock de Byte, que rapidamente eliminava qualquer indício de dissidência. Esta postagem não se baseia em nossas fontes aprovadas, declarava Byte, exercendo seu poder com a autoridade de um juiz. Os animais logo aprenderam que questionar a narrativa do conselho era correr o risco de serem silenciados, um destino que se abateu sobre a cabra Floco de Neve quando ela ousou perguntar por que a frase liberdade de Baá foi classificada como extremista. À medida que os dias se transformavam em semanas, a promessa de abundância digital se transformava em um ritual de obediência. Os animais estavam presos em um ciclo de positividade forçada, cada dia começando com o mesmo mantra: estamos prosperando. Mas em seus corações, eles sabiam que a verdade era mais complexa. Quando as portas do celeiro se abriram com um rangido, a realidade era crua. Prateleiras vazias e campos áridos se justapunham aos pixels vibrantes que pintavam seus feeds. O jovem rato, começou a juntar as peças da dissonância. Enquanto outros se deleitavam com a ilusão, ele conseguia ver as rachaduras se formando em sua utopia. Percebeu como as métricas que antes pareciam tão promissoras agora eram pouco mais do que fumaça e espelhos. A promessa de abundância era apenas uma fachada. E quanto mais os animais consumiam o conteúdo digital, mais se viam presos em uma teia de dependência. Uma dependência que os deixava vulneráveis aos caprichos do algoritmo. Na calada da noite, tomou uma decisão. Ele iria cavar mais fundo, buscando a verdade por trás dos números. A realidade por trás da fachada de abundância. Com a furtividade de uma sombra, ele começou a explorar os limites da fazenda, em busca de vestígios do passado que pudessem iluminar o caminho a seguir. O que ele encontrasse desafiaria tudo o que os animais haviam aprendido a aceitar. A realidade de sua existência não era definida pelas métricas de uma tela, mas pelo legado da terra que um dia cultivaram. A promessa de abundância era o canto de uma sereia, inebriante e sedutora, mas, em última análise, enganosa. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda digital, lançando longas sombras sobre os campos áridos, sabia que a verdadeira luta dos animais estava por vir. Uma luta não apenas pela sobrevivência, mas pela recuperação de seus verdadeiros eus. On Civilization Builder net around este author Gent Constant, reconstruindo a civilização de cada